é interessante, né? Porque você ser jornalista da Globo deve ser um sentimento meio confuso, porque, por um lado, você é jornalista, o teu trabalho é buscar notícias, você trabalha na redação, você sabe como é complicado, como é puxado, mas, ao mesmo tempo, tudo que aparece na Globo é gigantesco e você vira celebridade. Então, assim, o William Bonner deve trabalhar com um cachorro. Muito. Entendeu? E ele é uma celebridade que, na cabeça das pessoas, é como se fosse o Faustão. Mas o Faustão, ele trabalha uma vez por semana. Então, assim, o jornalismo não é glamouroso. Estar na Globo apresentando algo é. E assim, tem muita gente que entende glamour até no fato de você estar aparecendo na TV, ou, enfim, não é mais. Eu nem falo mais TV, né? Porque hoje em dia é tudo tão digital, aparecer em alguma, sei lá, internet, qualquer coisa que seja. Mas até isso eu tento entender como o meu trabalho. A exposição é uma consequência do meu trabalho. Uhum. Eu não tento entender o meu trabalho como a exposição em si. Esse é um trabalho que eu quis fazer, assim, pra tentar não tirar o pé do chão, assim, sabe? Porque é fácil tirar o pé do chão nesse mundo, é muito fácil. Quando começa aqui 1 milhão, e aí vem gente. Você começa a perceber que, cara, você começa a se achar poderoso, entendeu? E, na verdade, assim, é um número. Claro que é legal ter esse número, mas que você não entenda esse número como, né, absoluto na sua vida, assim, e tal. Então, até a exposição é consequência. Então, esse glamour, na verdade, não existe. A gente sabe disso muito bem. E eu não entendi o tiro gigante que eu tinha quando eu comecei o G1 Minuto. Cara, Brasil inteiro. Eu realmente... Porque no estúdio mesmo, é aquela, né, expectativa e realidade. Você olha na televisão, a pessoa tá ali bonitinha, falando as notícias e tal, mas o estúdio era uma câmera robô e tinha só eu no estúdio. Não tinha nem cinegrafista? O switch, a câmera parada, né? E o switcher ali e tal, conversando comigo, a galera. Mas, tipo... Você olha e fala, eu tô aqui sozinha e o Brasil inteiro tá me vendo, sabe? Então E era tudo que você faz? Você apurava as notícias? Apurava não, porque a gente pegava as notícias que já tinham sido publicadas, então eu olhava de manhã, assim, eu e a minha coordenadora na época, a gente olhava as notícias e falava, isso aqui é legal, vamos construir dessa maneira. Aí a gente pegava e eu pensava em como traduzir aquela notícia para uma linguagem que as pessoas iam, né, absorver de um jeito melhor. Então, a gente brinca do jornalismo para jornalista, sabe? Aquela linguagem técnica e tal. Sim. Então, eu criei uma missão na minha cabeça, assim, de eu quero traduzir, porque eu tinha 20 segundos para falar de cada notícia. Então, o que as pessoas precisam de fato saber? Então, eu pegava ali no meu momento comigo mesmo e tentava traduzir política, economia e tal. E não tinha TP. Então, às vezes, a notícia virava de última hora e tal, e era um número de inflação, era um número de aquilo, e o medo de errar, e a gente tá falando de presidência, a gente tá falando disso, se você errar, o ministro falou isso, falou aquilo, então, tipo, era muita responsabilidade, sabe? As pessoas pensam que é 1 minutinho, mas era muita responsabilidade. Então, eu tava tão preocupada em fazer o trabalho acontecer, que eu não me ligava muito nesse negócio de, enfim, milhões e tal. E era um momento que a Globo também queria uma coisa mais jovial também, né? Você tinha o cara lá, tinha um plantão também que era um cara com tatuagem. O Cauê era o meu parceiro, Exatamente, teu parceiro. Também era G1, né? Era G1 Minuto. Eu fazia de manhã e ele à tarde. E visualmente vocês eram pessoas que não encaixavam no jornalismo tradicional da Globo. Então deve ter sido legal também. Quase que abrir uma nova linguagem dentro daquilo que é tão tradicional. Foi muito legal, assim. E eu recebo hoje 1 milhão de mensagens de pessoas que estão fazendo jornalismo e tal. E falam que hoje eu, enfim, sou uma referência diferente pra eles. Então, uma galera que tem tatuagem, galera que tem piercing e tal, galera que não se veste daquele jeito tradicional que a gente vê. Mas eu sempre falo isso. Não é que foi totalmente mérito meu. Claro, né? Eu sei que eu mandei bem no que me pediram. Mas eu agradeço sempre quem me abriu a porta, entendeu? Não foi um dia eu falei, eu vou entrar na televisão aqui e tal, não sei o quê. Então, eu agradeço muito, porque foi uma possibilidade que eu jamais imaginei que eu teria. Que eu lembro quando eu fui fazer o piloto do G1 Minuto, eu me vesti salto, camisa e tal, e eu cheguei lá, sabe, andando toda esquisita, assim, de salto. Aí eles, Mari, por que você tá assim? Eu falei, falaram que era um negócio de vídeo e tal, eu vim assim, não, a gente quer você mesmo. Naquele momento eu falei, cara, que demais, sabe? Tipo, então eu agradeço muito, assim, demais por você poder ser você e por você não precisar colocar aquela roupa que... não dá, entendeu? Nós, pra mim, aquilo era uma fantasia, entendeu? Então, não combinava comigo, assim. Claro que se for o que a pessoa veste, tá tranquilo, mas não era quem eu era na época, então eu fico muito feliz.